nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais um vídeo do Enos Queiroz, porque ontem teve Repá. E vocês, nação queirozense, sabem. O Repá não acaba no apito final. Pelo contrário, ele reverbera, ele borbulha após o jogo. E tem muita coisa para se falar do clássico de ontem. Então, quer saber os nossos pitacos, as nossas análises, falando dos dois lados, o lado vencedor e o lado perdedor? Eu já te peço, tu já sabes. Vem com nós, papai! Cara de reflexão. Reflexões sobre este Repá. Ontem a gente fez o nosso Rodada é Nós ao vivo. Quem não viu, veja, tá no canal, é o vídeo antes desse. Obviamente, quando a gente faz uma live, a gente tendencia a ir para o caminho de quem está lá, respondendo as perguntas e as colocações que ele expõe. Ontem a galera azulina estava muito brava, as cornetas soaram fortemente, então a gente realmente falou de um viés mais do lado azulino, da derrota, do Mazola, enfim. Nesse vídeo a gente vai tentar fazer uma análise mais ampla do jogo. Vamos lá. Os treinadores envolvidos na peleja, eles foram diretamente responsáveis pelo resultado do jogo, pelo que aconteceu no jogo. O Hélio para a vitória do Paysandu e o Mazola Júnior para a derrota do Clube do Remo. Vamos começar pelo lado vencedor. O Paysandu, se teve um time ontem que quis jogar o jogo, se teve um time ontem que quis vencer, esse time foi o time do Paysandu. Como o Paysandu sobrepôs suas dificuldades, sobrepôs os seus defeitos, que são claros, que estão colocados para todos, que é uma dificuldade de criação absurda, e ontem teve de novo, porque se ali tivesse uma qualidade maior, condições maiores de fazer mais jogadas, talvez o resultado tinha vindo até antes. Mas o Hélio assim mesmo tentou e conseguiu. Parece que o Hélio entende, e toda vez que o treinador tem uma semana ruim, onde o crédito dele está entrando para débito, está ficando no vermelho, ele tira um coelho da cartola, ele tem um resultado positivo, e aconteceu novamente. O Paysandu o tempo todo tentou o jogo. No primeiro tempo, é verdade, o Remo, na sua postura lá, conseguiu dar mais trabalho, o Remo conseguiu ter até algumas estocadas, e no segundo tempo não. No segundo tempo eu não sei se foi uma escolha do treinador, o Paysandu não deixou o Remo fazer nada, porque no segundo tempo o Remo não existiu. Mas voltando ao papão, o Cavani não foi tão bem, e o jogador que estava sendo extremamente cornetado pela torcida bicolor, na nossa opinião, foi o melhor jogador em campo. Se chama Vinícius Leite. Vinícius Leite bailou pela direita, em cima do Everton, que nem subiu para dizer que abriu o flanco ali. Realmente foi uma vitória no duelo Vinícius contra Everton. E aí o Paysandu, daquele jeito dele, como eu disse ontem, aos trancos e barrancos, conseguia fazer suas coisas. O gol do Remo veio de uma falha de quem não se imagina, porque o Gabriel Leite, que como eu também brinco, é o melhor jogador de defesa do Paysandu, errou na saída de bola, falhou no chute fraquíssimo do Hermel, que foi horroroso, também na nossa opinião, pior jogador do Remo, não que os outros também tenham sido ótimos. E o Eduardo Ramos, aonde tem que estar e quando está é letal, na área, aproveitou e fez o gol. Beleza. Isso posto, vamos para o segundo tempo. Eu imaginei o seguinte, o jogo está à feição do mazolismo. Ficar fechadinho, domina ali e vai
tentar dar uma estocada. O que aconteceu? Ele tentou ficar fechadinho, ele tentou ficar numa retranca para sair, mas nada disso aconteceu. O Remo não teve posse de bola, o Remo não teve o controle de jogo, o controle de jogo foi todo do Paysandu no segundo tempo. E aí, o Remo deu tudo que o Paysandu gosta, quer e sabe. Faltas, escanteio, que originam a grande jogada bicolor, que é a bola aérea, seja ela bola rolando, seja ela bola parada. Muitos cruzamentos. Então, assim, o jogo que imaginei estar à feição do estilo Mazola não aconteceu, ficou à feição do estilo bicolor, do estilo Hélio dos Anjos. Foi um jogaço do Paysandu? Não. Mas o Paysandu foi o time que conseguiu sobrepor os defeitos, como eu falei. Vendo a entrevista pós-jogo, a coletiva dos dois treinadores, um disse que o que pode atrapalhar é a empolgação e que ele não vai deixar, e a gente sabe que ele não vai deixar, que o Hélio dos Anjos entende como poucos o Repá. E o outro, vamos lá, se a gente disser que a coletiva pós-jogo do Mazola foi tão ruim quanto o jogo, a gente não está viajando na maionese. Ele falou das substituições, ele falou que o Paysandu foi melhor nas trocas, mas ele falou de um jeito como se isso não fosse responsabilidade dele. E é. Ele falou, pelo que eu vi, de um jeito como se os jogadores que entraram não conseguiram... o Paysandu tem melhores opções do que nós e é isso. Mas acho que o diferencial hoje foi as trocas, foram as substituições. O Paysandu, até porque investiu muito mais na linha de frente, o Paysandu foi muito mais feliz e muito mais competente que a gente nas trocas. Volto a dizer, foi mais feliz nas trocas, mais competente nas trocas e, no meu modo de entender, muito duramente mereceu o resultado porque foi mais competente. E o Paysandu, volto a dizer, por mérito das suas trocas, por mérito do seu banco, conseguiu fazer 2 gols na gente, que há muito tempo isso não acontecia, né? Acho que... Desculpa, não é isso. A gente, em vários conteúdos, em várias lives, falamos até que se havia um diferencial entre Remo e Paysandu no momento, era que o Remo tem mais opções de possibilidades de mudança de jogo, tanto que o Mazola começa o jogo com outra formação que não o tal dos 4 médios, os 4 volantes, 4 meios, enfim. Só que aí, nessa mudança de formação, ele joga com literalmente 3 volantes. 3 volantes postados, tá? 3 volantes postados e 3 atacantes. E nenhuma ligação entre esses dois setores. Nenhuma. Mesmo quando estava Eduardo Mito das mitagens míticas, Hermel, que errou tudo que tentou, e Ticharles, que ficava lá brigando com todo mundo. E isso vai ser um problema, seja com os 4, seja com os 3. Se você não criar alternativas para que essa bola chegue ao ataque, para que você tenha um desafogo, vai ter problema. Teve problema ontem e continuará tendo problema. Outra coisa, a tal solidez defensiva que o esquema do Mazola mostrava que ia ter, que até pareceu que ia ter, começou a desandar. Desde o jogo contra a Imperatriz, onde o Remo também sofreu, no jogo contra o Vila Nova o Remo também sofreu. Então não há solidez defensiva, seja com 4, seja com 3. Então a maior virtude que esse esquema poderia ter, não está rolando. Não está rolando. A entrevista pós-jogo do Mazola, se for só para fora, tudo bem, mas parece que não é. E realmente, o que ele fala e meio que tira de si a responsabilidade de uma troca, vamos lá, para a gente exemplificar aqui para vocês. Eduardo Ramos se machuca. Isso é um problema sério, principalmente o Remo precisando vencer a segunda partida, se ele não jogar. Eu vou lá e tenho quem? Eu tenho outro meia no elenco. Esse meia é o Douglas Packer. Beleza. Só que o meia que entrou é um meia armador. Ele tem característica de construção de jogo. Ele não tem as mesmas características do Eduardo Ramos. Só que ele ocupa
o mesmo posicionamento, ele faz a mesma função do Eduardo. O Douglas entrou mal, mas o posicionamento dele, se era para ser aquele, não era ele, na nossa humilde opinião, o cara para entrar ali. Poderia ter outra opção, poderia ter o Carlos Alberto. E aí pode dizer, ele não está bem, mas então em algum momento ele tem que estar bem. Poderia ser até mais um médio para liberar alguém para chegar. Enfim, aí ele me bota o Djalma no lugar do Hermel e ele bota o Wallace ali para jogar na esquerda no lugar do Rusch. Ou seja, de novo volta a formação original, né? O sistema original, porém muito mexido com jogadores que têm outras características. Todo mundo está falando de covardia, todo mundo está falando de valentia. Teve a covardia, teve a valentia. Eu acho que há um time que tenta e não consegue fazer o jogo acontecer, é o Paysandu. E há um time que até conseguiria, mas não tenta. Há um treinador que está tentando algo, por mais que erre muito, que é o Hélio, isso a gente já conversou nos nossos episódios, e tem outro treinador que está preso a uma ideia e está batendo de frente com todo mundo que questiona essa ideia, sendo que a ideia original dele, nem no que ela teria de melhor, está acontecendo. O resultado foi merecidíssimo, merecidíssimo. Está tudo definido? Não. O Paysandu tem uma mão na taça? Tem, porque depois de muito tempo, o resultado que mais se repete com o Hélio no comando, que é o empate, dá o título ao time bicolor. Nas outras vezes, o empate fez com que o Paysandu fosse desclassificado, seja contra o Náutico, seja contra o Cuiabá. Dessa vez, o empate serve e é um resultado que dá o título ao Papão. E mais um detalhe, o mini tabu já está em 9 jogos. Próximo jogo, desafio do Mazola. Seja qual esquema for, fazer o Remo jogar, tentar e escolher, caso o Eduardo não jogue, o melhor substituto e o melhor posicionamento. Pode ser o Packer? Pode, mas no posicionamento correto para ele. Pode ser o Carlos Alberto, pode voltar a mudar o esquema, pode ter o centroavante. E detalhe, se não tem opção, mas várias das opções pedidas, inclusive o centroavante, foi pedido pelo treinador. Espero que vocês deixem os seus comentários aqui. Espero que você concorde ou discorde de mim. Dá o seu like e vem com nós, porque vem muita coisa boa nesse restante de futebol. Tem mais um jogo da final e continua tendo Série C pela frente. Valeu!